A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Ikeda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade. E a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A Jornada. Um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Como é gostoso ouvir aí o cantar do Bem Te Vi, né? Um programa aqui na Jornada, nesse sábado de manhã. E o Bem Te Vi tem uma história na minha vida. E um dia ainda vou contar aqui na Jornada o que ele representa na minha vida. E hoje depois a gente vai tirar uma foto com o Bem Te Vi, viu, George? Vamos. E voltando aqui, enviando aqui um abraço para a Roberta Veneziani. Ela te mandou um abraço também. Abração para a Roberta, adoro a Roberta. Ela faz um trabalho lindo lá com os cavalos, a ecoterapia. E fez lá em Monteiro, inclusive, na época que eu fui secretário lá. Hoje ela tem um espaço lá no Souza, né? Ela é fono, você sabe, não preciso te falar. Sim. Então, conheço a Roberta desde sempre, gosto demais, admiro demais o trabalho dela, uma pessoa incrível. Sim, Beijo, ela vai vir aqui no programa também, a gente só está esperando uma vaguinha lá na agenda dela. Opa, vai ser ótimo assistir a Roberta aqui. Para a Kátia Rubial também, Opa, manda um outra abraço amiga pra querida. você. Beijo para a Kátia, importante demais também e continua sendo muito minha amiga até hoje, tá? Outra conquista da saúde. Né? Sim. A Lucilene, enfermeira, Lucilene Grácia, também um abraço. Beijo para a Lu. Para a Cristina Alvarenga. A Cristina está sempre lá repostando, mandando um abraço para ela. Porque a Cristina, né? A Cris Alvarenga é uma lenda na prefeitura. Para a Cris Amaral, um beijo, Cris. Beijo, que saudade. Cris. Tem pão que eu não vejo. O Júlio Toboni também. Grande amigo. Né, o Júlio é mais que um amigo. O Júlio é um irmão. Você, né? Júlio é um irmão. Beijo no coração, Júlio. Maurício Dias. O Maurício Dias é um dentista, até que ele vai vir aqui no nosso programa. Era para ter vindo, mas houve um probleminha. E o Maurício desistiu da carreira de dentista e hoje está cuidando de gado de cavalo ali numa fazenda, Santo Américo, em Caçapava. Um grande abraço, Maurício. Para Duda Bindão. Duda Bindão é também uma lenda aqui na cidade, né? O pai dela foi advogado também. Sim, o Silvio. E o Chico, esposo, para Lília. Ferreira Leite, um abraço para você, Ferreira Leite, está aqui no comando aqui. Irmão. E para a professora Débora Inácia, né, que atua como professora no curso de psicologia da Univap. Para o professor Eric, um abraço, Eric. Abraço, Eric. Convívio muito intenso também. Ele e a mãe que trabalha, acho que ainda está, no Jardim Oriente, na UBS do Oriente, inclusive. Bom, voltamos aqui, né, para continuar aqui a nossa conversa. E como diretor do PROCON, você lida com muitas leis, né? E sabemos que
muitas vezes as pessoas que procuram, pessoas que também têm dívidas e que acabam adoecendo o corpo, tira o sono da alma. E como você enxerga esse impacto, né, esse desequilíbrio financeiro que nós estamos vivendo, que eu acho que é uma parte mundial mesmo, não só no Brasil, como que ela atua, né, no dia a dia mesmo das pessoas? As pessoas têm procurado bastante para renegociar, como que o PROCON leva esse serviço para a comunidade? Olha, Cris, o trabalho da administração pública é intenso, é gigantesco, abrange a cidade inteira, mas nenhum órgão abrange mais o atendimento à população do que o PROCON. A população é composta por 100% de consumidores. Todo mundo é consumidor. Aquela pessoa que está acamada é consumidora. Quem está em coma é consumidora, porque insumos, energia elétrica, água, medicação, tudo está consumindo. Então, interessa, é uma mensagem que interessa a todo mundo. Então, estar diante de todos, e sem exceção, todo mundo pode buscar abrigo do PROCON, inclusive pessoa jurídica, inclusive empresa, sendo consumidora final, pode buscar a proteção do PROCON. O momento que a gente está vivendo, o pior momento da história. Estou falando financeiramente, economicamente, acho que a população realmente está endividada, e a gente tem um governo federal que prima por ficar assistenciando as pessoas. O assistencialismo é o carro-chefe. Ao invés de ensinar a pescar, dá o peixe e fica dando peixe, fica estimulando para que a pessoa pare de pensar, pare de se profissionalizar e vá buscar realmente, né, a sua plenitude enquanto ser humano, porque a gente precisa trabalhar, produzir e ganhar para continuar vivendo, pagar as nossas contas. Somos compostos por 27 estados. Em 14 deles, tem mais gente recebendo benefício do governo federal do que com carteira assinada. Esse é o nosso retrato de 2024, abril de 2026, desculpa dizer. É isso que nós estamos vivendo. E o PROCON tem um papel fundamental nesse processo todo. A gente, enquanto PROCON, a gente faz com que prevaleça a harmonia entre as relações de consumo. É a primeira função do PROCON, é essa, é fazer com que as relações de consumo sejam harmônicas, que o consumidor não seja penalizado, não sofra abusos, porque a parte mais fraca dessa cadeia de consumo é o consumidor, né? Então, a lei tem que proteger, né, a hipossuficiência do consumidor. Aumenta-se o número de endividados e superendividados a cada dia. A gente tem uma liberação do governo federal com relação às bets. Então, o que as pessoas se viciavam antes de ir a cassino lá no passado, depois a bingos, a máquinas de caça-níqueis, hoje ela faz com o seu celular, a qualquer hora do dia. Então, as pessoas estão se viciando. E com a anuência do governo federal, ao invés de restringir, ao invés de mudar, não, liberou jogadores de futebol, grandes artistas, todo mundo fazendo, né, publicidade, fazendo propaganda para as bets. Isso vem piorando a cada dia. Muita gente recebe benefício do governo federal para gastar com bet, para gastar com coisa que não devia. Tem que mudar isso. Esse círculo vicioso tem que ser quebrado e tem que ser invertido, o giro, para que a gente tenha um círculo virtuoso. Sabendo de tudo isso, o que a gente tem feito? Em poucas semanas lançaremos aqui em São José, isso já estamos em fase final da gente ter aqui o NAS, o Núcleo de Apoio ao Superendividado. A gente nem tinha conversado antes, e esse assunto que é agora, premente, assunto que ontem, inclusive, ao sair do PROCON, foi o último assunto que eu tratei no PROCON, foi esse daí, dar ênfase a esses superendividados. Nós teremos equipes multidisciplinares, né, com psicólogos, inclusive, com assistentes sociais, com economistas, para realmente ajudar esse pessoal todo, porque não adianta só negociar a dívida deles. Dia seguinte, semana seguinte, mês seguinte, na pior das hipóteses, eles já estarão de novo consumindo em demasia, consumindo compulsivamente. Então, a gente tem que parar com isso tudo. E o PROCON tem essa função primordial, chamando a responsabilidade, né, fazendo com que o protagonismo seja realmente nosso, terá participação do Tribunal de Justiça, num outro momento, né, mas no primeiro momento, o atendimento todo feito no PROCON. Aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, e eu, sob pressão, eu fico ainda melhor. É aí que eu gosto. Aí que eu fico mais resistente ainda, enrijeço quando preciso e também, como falei, ajo como a água e vou buscando os caminhos. Acho que a gente tem que fazer. O caminho hoje é esse,
né? Hoje, o foco do PROCON, em termos de inovação, depois de tudo que a gente já fez, em termos de melhorias físicas no PROCON, né? Cheguei no PROCON, eram 2 salas de audiências, criei outras 2 na primeira quinzena. No primeiro quadrimestre já não tinha mais por que fazer multirões de negociações, porque acabaram. As audiências começaram, que eram designadas em 110 dias, naquele momento a lei previa que a gente pudesse fazer em até 10, e a gente começou a fazer. Então, outras tantas inovações foram realmente implantadas no PROCON. A gente tem hoje o PROCON aqui em São José, um dos poucos no país inteiro que é 100% digital. Temos o PROCON de São José e a Fundação PROCON, que eu tenho conhecimento e eu viajo bastante. Você sabe que eu estou em contato constante com os outros dirigentes de PROCONs para realmente trazer o que tem de melhor. E isso a gente tem aqui em São José hoje. Nós já estamos fazendo audiências virtuais. Poucos PROCONs no país fazem audiências de conciliação. Nós fazemos e agora já estamos na modalidade virtual ou híbrida. Se o consumidor não tiver dificuldades em manusear celular, internet, ele pode se dirigir ao PROCON. E aí a gente vai lá na ponta falar com o fornecedor, porque a defesa do consumidor passa por entendimento com fornecedores. A gente não pode cobrar o fornecedor sem que ele saiba dos seus deveres. E a gente não tem como proteger somente o consumidor, mas tendo com que se perpetue as ações indevidas por parte dos fornecedores. Então, a gente tem essa consciência que precisa, sim, fazer isso hoje, nesse momento, e nesse primeiro semestre começaremos já o atendimento aos superendividados, né? Como diz a doutora Tânia, um beijo para ela que está assistindo, a nossa procuradora. Doutora, eu acho tão pesado isso, chamar a pessoa de superendividado. Eu acho que a gente deveria alterar para a pessoa em situação superendividada. Ela não quer taxar a pessoa de superendividado. Até esse zelo a gente tem. Então, essas são as pessoas que trabalham comigo, fazendo o PROCON. Realmente, eu dei exemplo da Tânia, porque é um grande exemplo que a gente tem. Minha amiga pessoal, né, uma pessoa que eu aprendi a gostar, que a administração pública me apresentou, e que também se transforma a cada dia mais numa irmã que eu tenho. Então, a gente tem que ter essa consciência do que a gente tem esse papel fundamental de harmonizar a relação de consumo, proteger consumidor, mas também orientar fornecedores. Eu vivo palestrando, né, dentro da ACI, do Sim Comércio, também com a APAS, que é a Associação Paulista dos Supermercados, mas estando mais perto possível dos fornecedores. Isso não quer dizer que eles são protegidos, mas eles são orientados. A proteção que eu posso fornecer a eles é a orientação, né? É tudo que eles fazem no PROCON, e a gente mostra para eles, não num retrato, mas num vídeo, né, num filme, onde eles estão errando, apontando os erros também, mas para que o consumidor tenha sempre, né, a melhor das proteções. Então, isso é o melhor que temos a fazer e estamos fazendo. Muito bem. Que bom que realmente o PROCON tem olhado, porque as pessoas buscam muito apoio, buscam muito acolhimento, né, seja na saúde, também na parte financeira, que é uma das principais, realmente, que adoecem as pessoas. E, Georges, e que o lojista da nossa cidade, né, entrega hoje o olhar e o aperto de mão, porque isso é importante, né, que as pessoas perderem esse hábito de ir até a loja. E é tão gostoso quando você busca um comércio, né, percebe aquela matéria-prima que você vai comprar, ou seja, um tecido, uma roupa, né, aquela energia realmente você experimentar, porque hoje tem acabado, as pessoas têm buscado muito na internet. Eu, particularmente, ainda gosto de ir na loja, de conversar, de ouvir histórias também dos vendedores, que acho que faz parte para a nossa jornada, né? As gigantes da internet jamais conseguirão, né, substituir esse realmente aperto de mão, ou tomar um cafezinho, essas conversas. Como que você fala um pouquinho para a gente? Que as pessoas pudessem voltar, né, a ir mais no comércio local, gastar mais, porque isso também gera economia para a nossa cidade, né? Qual que você deixa aqui um conselho? Eu sempre falo, uma das grandes orientações que eu sempre passo aos consumidores é que valorizem o comércio local. Nós temos em São José 2 grandes vocações, para o empreendedorismo e para o ineditismo. Minha família está aqui desde 1880, 146 anos que nós estamos em São José, que naquela época tinham 3 mil habitantes, no final do século XIX. Então, a gente faz parte de tudo isso, né? A gente está aqui inserido, muito inserido no comércio.
Você sabe bem, né? Eu abri uma empresa com meu pai há quase 30 anos, e foi uma ideia dele, de a gente abrir. Eu tinha mudado o escritório de lugar para Nelson Dávila, que ficava mais perto do fórum, eu queria na avenida principal, com estacionamento e tal, belíssimo escritório. Meu pai teve a ideia de montar uma loja de móveis para escritórios ali. E naquela época, o que eu fazia? Qual era o meu contato com o setor imobiliário e tal? Eu advogava para as redes de lojas que tinham na cidade, né? Eu sempre tive um foco muito diferenciado. Além de crescer dentro de uma empresa, eu advogava para a empresa. Lecionei em faculdades, inclusive Direito do Consumidor, e eu gosto demais, é uma matéria que sempre me encheu os olhos. Até 2005, eu advogava, esporadicamente dava aulas, presidia associações e também tocava a empresa. Tive AVC hemorrágico, e precisei parar com várias coisas para cuidar da minha saúde, né? E lá, naquele momento, meu irmão caçula, o Gabriel, ele assumiu a empresa. Ele estava acabando a faculdade, em casa está todo mundo no direito. O João gosta, mas nem tanto, do comércio, prefere a advocacia. O Gabriel não advoga, ele interfere em tudo no escritório, passa tudo por ele também. Ele gosta muito de palpitar, enfim, tem um conhecimento vasto demais no direito, mas ele tem uma vocação gigantesca para o comércio, assim como meu pai tinha. Meu pai vendia no comércio que hoje tem, e foi expandido agora no começo do ano, ideia do Gabriel, né? E ele vem tocando isso com muita maestria. A gente dá um devido apoio, mais nada além disso, né? Mas ele tem muito do meu pai. Muita gente vai à loja ainda perguntar pelo meu pai, quase 10 anos depois, as pessoas saem chorando de lá, não acreditam que a pessoa morreu. Pô, mas ele era tão forte, mas ele era tão inteligente, mas ele era, mas somos passíveis também, e vamos morrer um dia, todos nós vamos, né? Então, eu sempre orientei o consumidor a privilegiar o comércio local. Ainda tem pessoas muito antigas na cidade, meus parentes, meus tios, né, que ainda estão no comércio, mas eu tenho como exemplo, um grande exemplo, o Gabriel, que gosta realmente do que ele faz, que ele tem esse mesmo espírito que o meu pai tinha, de servir as pessoas, de olhar nos olhos, de ver o que tem de melhor, de entender quando o consumidor também não quer comprar, ou quer comprar em outro local, enfim. Mas a gente precisa voltar, né, e dar valor para essas pessoas que realmente empreendem e inovam. Estar na administração pública, a gente empreende muito também. Falar em Gabriel, ele está me ligando, parece que ele está assistindo, né? Não dá para atender agora. E onde fica a tua loja, né? É para fazer a da propaganda minha família aí. lá, da Nelson Dávila, é deles. Eu não tenho participação. Qual que é o nome da empresa? Nova Ativa e a Tayate, são duas empresas que eles tocam. Gabriel é minha mãe, né? Não tenho participação, mas a minha participação é presencial, é orientar, como orientar ele, como dirigir, como irmão mais velho, esse papel que nós que somos, né, de família libanesa, tem. O irmão mais velho tem que suprir a necessidade do pai, dar sustentação para os mais novos. É o que eu procuro fazer com ele, com o João, com o Jorginho, né, de dar esse norte para eles, para que eles realmente façam o que tem de melhor. Então, essa orientação, comprar na internet é muito bacana, é muito fácil, você faz isso a qualquer instante, né? É cidadania também, mas você nada substitui, né, esse toque, esse olhar, o cheiro, o gosto, né? Você está ali provando a comida, você está sentindo o cheiro do perfume, você está sentindo a energia da pessoa, né? Inteligência artificial nenhuma vai conseguir fazer isso, jamais conseguirá fazer. E isso eu tenho uma certeza absoluta, né, que nada vai substituir. Então, temos que passar essa mensagem para os consumidores para privilegiar essas pessoas, que realmente, como falei há pouco, a situação do país não está nada fácil. Mas temos em São José uma administração pública que começou em 1º de janeiro de 2017, que vem se estendendo, né, começou com Felício, e que o Anderson vem dando prosseguimento da melhor maneira possível, para privilegiar quem realmente empreende em São José, quem quer ficar em São José, valorizando o joseense. Quando eu presidi a Associação dos Advogados, eu encampei uma campanha em 2009 pela informatização do fórum local. São José, a terra da tecnologia, a maior concentração de tecnologia por metro quadrado do hemisfério sul, aqui em São José, não tinha um fórum informatizado. Os advogados precisavam ir balcão, assim como eu fiz muito, né? A gente brincava de encostar a barriga no balcão para ver processo, para protocolar processo, para fazer audiência ali presencial, e depois disso não mais. Você passa no fórum hoje estadual, está vazio praticamente, quase ninguém vai ao fórum presencialmente. Dá para se fazer tudo virtualmente, né? Mas isso são outras questões. Vale a pena esse registro, mas para comparar, que realmente ajuda bastante. Mas quando a gente tem alguma dúvida, advogado não fica peticionando muito.
pede para conversar com o juiz, pede para conversar com o promotor, para explicar melhor, e não só dentro do processo, né, fazendo isso de outra maneira, mas o pessoal, o tato, né, não substitui, o olfato não substitui, né, o paladar não substitui por inteligência artificial nenhuma. E o comércio tem muito disso daí. Então, essas minhas ligações com o mundo jurídico, com o mundo empresarial e também com o setor público, tem tudo a ver. É um mix de tudo isso que faz com que chegue nesse ponto onde eu cheguei e saiba realmente apontar os melhores caminhos. Sim. E as pessoas acabam ficando individualistas, né? Fica em casa, faz compra em casa e acaba não tendo... E isso traz muita questão emocional mesmo. Muitas pessoas depressivas, muitas pessoas que estão precisando de ajuda. Então, saiam, vão para o comércio, vão fazer compra, ou vão observar, vão passear no shopping. Isso tudo faz parte do nosso dia a dia, né? E mantém essa energia mais elevada. E para empreendedor, né, local, qual o pilar de ouro para dormir tranquilo com uma empresa juridicamente segura? Olha, um grande conselho é sempre ter, além de um contador, um ótimo advogado. E advogado não serve só para remediar, serve para prevenir também. Então, precisa ter no corpo, tem que pensar que quando está constituindo uma empresa, você vai ter que ter esses profissionais do teu lado, tanto contador quanto advogado. E vale muito a pena você ter. Você se previne de muitos problemas. Quando você tem um grande profissional ao teu lado, que realmente absorva essas demandas como se fossem deles e responda a você, né? Fazer parte de tudo isso. A gente vive nessa cidade maravilhosa, pujante, tudo, mas não pode deixar de pegar, né, esses conselhos mais antigos. O que tem uma empresa, para além desses profissionais ao lado, dá certo, né? Isso é um aprendizado com meu pai. É um tripé. Não pode ser 4, porque pode dar alguma bambeada, pode não ter tanta consistência assim no equilíbrio, mas é um produto de muita qualidade, com preço diferenciado. Isso tudo, as pessoas vão atrás de preço também. O fornecedor não pode abusar dos seus lucros, ele tem que saber ser comedido, né? Mas ele tem que ter, sobretudo, um ótimo atendimento. Esse é o tripé. É isso que muitas vezes o empresário não escuta e não sabe, que eu faço questão de passar, por essa experiência toda que carrego, de ter nascido praticamente dentro de uma loja, por ter ficado com meus pais a vida inteira, por eu ter tido uma empresa lá no passado, e por ter advogado muito, por ter lecionado, né, e por hoje estar no PROCON do outro lado do balcão, sabendo que eu tenho que fazer com essa missão, que é realmente harmonizar a relação de consumo. Mas esse é o tripé. São essas as 3. Qualidade do produto, preço muito bom, competitivo, mas atendimento. Nada substitui. Muito bem. E lembrando que o pilar de toda essa energia que traz esse homem aqui, que é um arquivo, né? Ele lembra de datas, e é muito gostoso conversar e ver que você tem uma trajetória linda. Obrigado. Aqui na cidade, né? Também teve em Monteiro Lobato, e de um homem inteligente, de um homem que está aí à frente, liderando pessoas, né? Conhecendo e levando toda essa energia que faz a gente movimentar também dia a dia. Quando eu escuto as suas entrevistas, isso é importante, a gente trazer para nós os desafios que a vida oferece, mas levantar a cabeça e ir em frente. Sempre. Obrigado, Cristiana. Obrigado. Fico muito lisonjeado com as tuas palavras. Como falei, a gente vive, né, e quando a gente está na rádio, quando a gente está na TV, a gente não sabe para quem a gente está direcionando as nossas experiências, as nossas palavras, para quem a gente está estimulando ou desestimulando, e tomara que seja desestímulo de coisas erradas. Tomara que todo mundo que esteja nos escutando, nos assistindo agora, se estiver pensando besteira, que não faça, não é besteira, né? Ao contrário, viver é muito bom, a gente precisa ter essa percepção, precisa se encontrar com pessoas que realmente tragam as nossas peças desse nosso quebra-cabeças, né, para que a imagem fique cada vez mais nítida, mais bonita. E quanto antes a gente tiver, é melhor, né? Quanto antes nós soubermos, né, quais são as nossas respectivas missões, mais bem faremos, né? Melhor serviremos, e é isso que a gente tem que fazer. Sim. Jorge, estamos já quase no finalzinho do nosso programa, da nossa jornada. Muito obrigado por você ter deixado seus afazeres na manhã de sábado para estar aqui conosco, levando essa mensagem de desafios, de perseverança. Isso é muito importante. Se você quiser deixar aqui um abraço, algum recado para os nossos ouvintes, por favor.
deixo, claro, primeiro a você um agradecimento todo especial por essa amiga, grande amiga que você se mostrou há 4 anos, quando a gente se conheceu lá na Saúde, a gente não se conhecia, embora tenhamos tantos amigos em comum, mas é uma cidade que é pequena e ela é grande ao mesmo tempo, né? Então é uma dádiva para mim isso daí, é uma grande honra vir aqui. Pô, num lugar, na TVI, de um irmão que é o Ferreira Leite, para mim, deixo aqui um abraço todo especial para o Ferreira, também sempre lado a lado, sempre a gente do lado bom da coisa, da briga, né? Então isso também é uma satisfação, mas eu não podia deixar de agradecer, né, a minha família por dar esse suporte todo, por eu ter saído, deixado o escritório, deixado a empresa, deixado tudo para vir para o setor público e por muitas vezes complementar as minhas ausências, em especial os meus irmãos e minha mãe, né, por estar perto do Jorginho, por estar ajudando em casa bastante, né, para suprir essas minhas ausências, né. Não posso também deixar de agradecer especialmente a prefeita Daniela de Cássia, o ex-prefeito, nosso atual vice-governador Felício Ramute, e nosso atual prefeito Anderson Farias. Mas um agradecimento especial por quem trabalhou comigo, com quem trabalha comigo, quem faz acontecer. Porque o líder não faz. Quem faz são as pessoas que estão perto. São as pessoas que realmente assimilam a ideia, que compram a briga e que vão lá na frente, lá na ponta, executar o que a gente pensa, o que a gente, né, prospera, tenta prosperar, tenta imaginar para a cidade, mas é sempre próspero. Isso é que é bacana. Se passar, sempre falando em retrospectiva, falando em análises, né, se passar por onde quer que tenha passado, as pessoas que trabalharam comigo, sempre nós deixamos, né, legados. E é isso que a gente precisa fazer enquanto seres humanos. Nós não sabemos quanto tempo ficaremos aqui, não sabemos quando será o final dessa nossa jornada, mas cada segundo, cada dia, cada mês que a gente vive, a gente tem que pensar em deixar legado para valer a pena, não só para nós, mas para os próximos, né? Para quem vem depois, para quem ainda está lá em casa sem saber, que a gente não sabe quem está assistindo, mas a gente tem que deixar esse exemplo, né? Que vale a pena trabalhar, vale a pena estudar, vale a pena perseverar. Vale a pena a gente acreditar que a gente vai ter amanhã um país melhor, um país mais justo, um país que todos realmente tenham oportunidades. Porque aqui em São José nós estamos na terra das oportunidades. E eu, obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje, né, falando um pouco da minha vida, falando da minha família, falando de quem trabalhou comigo também, de todo mundo. Que Deus abençoe muito você, abençoe muito o teu programa, que a jornada seja longa, 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 longa demais. Eu que agradeço, obrigado. Obrigado a Deus, realmente, por essa oportunidade única. E bom mesmo é viver em São José. E como que você diz, Jorge? Bom mesmo é viver e consumir em São José. Então, tá bom. Chegando aqui ao final, por favor, sigam nas redes sociais. No meu Instagram, Maria Cristina Barbosa Iqueda. Por favor, o canal no YouTube. Né, aperta o sininho lá, se inscrevam para poder receber aí as notificações. Encerrando hoje aqui, eu agradeço demais que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, com esse brilho nos olhos, que é muito gostoso, e reverbera essa energia de valentia, de poder. Muito bom, muito obrigado, gratidão mesmo. E para encerrarmos hoje o nosso programa, a nossa jornada, é necessário cuidar da ética para não anestesiarmos a nossa consciência e começarmos a achar que tudo é normal. Mário Cortella. Um beijo. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão.